Senhor, igreja? Amém. Graças a Deus. Estamos no culto de terça-feira, aqui num culto de ensino da Palavra de Deus, e nos é dado o privilégio de poder ministrar para a igreja o ensino desta noite. E para isto quero convidar a igreja para abrir em suas Bíblias a carta aos Romanos, no capítulo 2, no versículos 17 ao 24. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos 17 ao 24. Assim diz: Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Muito obrigado. Podem sentar. Muito bem. Estamos diante de uma passagem bíblica um tanto exortativa. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e escreve diretamente para os judeus, é claro. Nós vamos meditar um pouco sobre a posição que tinham alguns ali nesta igreja, e principalmente aqueles que se diziam ser sábios, que ensinavam, como lemos no texto, porém procediam de uma maneira errônea. Vamos meditar um pouco sobre a hipocrisia religiosa e o perigo da falsa espiritualidade. Glória a Deus. A hipocrisia religiosa tem sido um dos pecados severamente confrontado por Jesus e pelos apóstolos. Desde o princípio. Aqui Paulo, o apóstolo, confronta os judeus que confiavam em privilégios religiosos, mas viviam uma vida diferente, em contradição com a verdade que eles mesmos ensinavam. E este mal, este pecado, até hoje, ele flui. Ele está sempre em eminência. Veja só,
Se nós pegarmos a Bíblia de imediato e lermos em Lucas, no capítulo 12, no versículo 47, glória a Deus, diz o Senhor: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a vontade do seu Senhor, com muitos açoites será castigado. Ora, já começa apertando o negócio. Eles sabiam perfeitamente, porque eram mestres. No entanto, agiam desta maneira, e eles não estavam preparados. É interessante porque isto sempre está caminhando e ativo. E este é um mal que poucos apontam, poucos ensinam. Veja só, nós pegamos esse texto que lemos agora há pouco e vamos ler o contexto do que diz esta passagem. Vamos encontrar Paulo se dirigindo a privilegiados, a pessoas privilegiadas pela lei, aliança, revelação divina. Todos isto eles tinham. Romanos capítulo 9, versículo 4, veja o que diz, pode acompanhar pela sua Bíblia: que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, olha só, e a glória, e os concertos da lei, e o culto, e as promessas. Ou seja, praticamente tudo era voltado a eles. E eles tinham isto como um grande privilégio. Viu? Um grande privilégio. E eles se viam como guias espirituais, mestres dos gentios, mas infelizmente tropeçavam, tinham incoerência entre o conhecimento deles com o lado prático da coisa. E isto aqui, irmãos amados, é um grande problema, porque o inferno está cheio de pessoas teóricas, porém o céu está cheio de pessoas simples que praticaram a palavra do Senhor. Glória a Deus. E para sermos autênticos cristãos, precisamos das duas coisas. Ninguém toma um café com leite se não misturar as coisas. O paulista chama ele de pingada. Precisa haver a mistura. Do contrário, você vai tomar o leite ou o café. Ora, servirmos ao Senhor, tem que haver esta mistura do conhecimento, mas também do lado prático. E muito mais do lado prático, porque o lado teórico é atitude e ferramenta do próprio diabo, como ouvimos agora na leitura oficial. O diabo conhece a Bíblia e ele cita ela de Gênesis a Apocalipse, mas ele é um homem que, isto é, uma pessoa que não pratica. Então, para pouco aproveita o teórico sem o prático. E era isso que eles tinham. E hoje em dia também acontecem essas mesmas coisas. Uns privilegiados ensinam, têm
a sua posição no ministério da palavra, ousado em dons, mas a vida não condiz com aquilo que prega. Isso é um grande problema. Mas vamos ver as características destes tais, as características dos hipócritas religiosos. Aí mesmo na leitura que nós fizemos, o versículo 17 a 20. Vamos reler. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma, olha só, da ciência e da verdade na lei. Vamos ver agora estas características aqui neste versículo. Veja só: confiança na posição religiosa. O que cita aqui? Repousas na lei e te glorias em Deus. Eles tinham, por ter todos as promessas de cultos, filiação, adoção de filhos, enfim, eles se vangloriavam de tal maneira, como diz aqui, repousas na lei e te glorias em Deus. Essa é uma característica. Outra característica destes são o orgulho espiritual. São muito orgulhosos. Isso agiam muito nos fariseus, nos escribas, eram orgulhosos. Veja só: sentem-se guia dos cegos e dos ignorantes, ou seja, dos gentios que não conheciam nada. Eram orgulhosos, se colocavam como mestres. Veja só, e outra coisa interessante também, outra característica: o conhecimento sem transformação. Veja só, possuem a forma da verdade, diz o texto, mas não a vida da verdade. É uma capa, é uma maquiagem, é coisa por cima só, mas não é a essência. E isso é um grande problema. Eu estava lendo certa revista, e dizia nela que no Vaticano a Igreja Católica tem uns documentos onde rege que os judeus serão salvos sem aceitar Jesus como seu Salvador. Isso aqui é polêmico. Eles se vangloriam até hoje. Mas isso é escrita humana, isto é, não por revelação, por inspiração de Deus. E citam outros, é tão complexo que citam outros, que eles serão salvos por causa das promessas do Velho Testamento, que até hoje estão em pé. Mas nós, os protestantes, ficamos com a palavra de Atos capítulo 4, versículo 12, que diz: em nenhum há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dar sobre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum. É só com Jesus. Se é depois, se é com Jesus, se não é. Mas nós cremos
que a salvação é como diz o apóstolo Paulo, isto é, Pedro, aqui em Atos 4:12. Glória a Deus. Então, irmãos amados, veja só, estas são as características: confiança na religião, o orgulho e o conhecimento sem transformação. Esta é a atitude de pessoas hipócritas, de pessoas que não andam conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Pregam contra o adultério, mas adulteram. Olha só, isto aqui é um grande problema, porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 2, versículo 22, diz a Bíblia assim: ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade estará diante de mim, diz o Senhor Jeová. Olha só, olha a contradição. O que é salitre? É o potássio com que se faz o sabão. E eu iria mais à frente ainda. Pode colocar ácido clorídrico, pode colocar ácido nítrico, pode colocar ácido sulfúrico, pode colocar esta outra droga, peróxido de sódio, pode colocar tudo isso. O nítrico, o ácido, ele corrói tudo que é metal. O ácido sulfúrico é pior ainda. É interessante. Você coloca o ácido sulfúrico na água e ferve. E é interessante, se você coloca o ácido sulfúrico na água e joga ele lento, aceita tranquilo. Mas se você colocar o ácido sulfúrico primeiro e jogar a água, até explode isso aí. E o peróxido de sódio é pior ainda. Nós somos instruídos e sabemos perfeitamente que a água apaga qualquer fogo, mas o peróxido de sódio é diferente. Se você umedecer ou molhar ou jogar água, ele pega fogo. Ainda que você amontoe todas essas drogas para tirar o pecado, para nada serve isso, porque tudo é matéria, tudo está diante de Jeová. Nada disto vai resolver nada. Então veja o contraste que há entre o ensino e o lado prático que eles tinham. Ensinavam a furtar, a não furtar, mas furtavam. Ensinavam a não adulterar, mas adulteravam. Isto aqui é um problema seríssimo. E hoje tem se visto com a internet, se vê muitas coisas de muitos líderes que não têm vigiado, têm entrado pelo caminho da hipocrisia religiosa, pois ela é um perigo, e têm caído nesta situação terrível. Vão para o seu lugar, se sujam e chegam em casa com medo. Vão no banheiro, toma banho, agora sim, estou limpo. Está limpo coisa nenhuma. Não é assim não. Tá não? Daqui a pouco vai chegar a conta para pagar. Daqui a pouco vai chegar a nota fiscal daquilo que você fez. Daqui a pouco chega a promissória para você pagar. Viu? Isto é pacto de sangue. Precisa confessar. Diz a Bíblia, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É difícil.
difícil. Ainda diz: abominam ídolos, mas cometem sacrilégio. O que é isso? É um pecado grave contra a religião ou as coisas sagradas. Esse é o sacrilégio. E era o que eles faziam. Imagina. Glória a Deus. Todavia, em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3, no versículo 2 e 3, Jesus ensina a seus discípulos e aos que estavam ali e diz: olha, na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. A eles ouçam em tudo o que eles dizem e pratiquem o que eles dizem, só não as suas obras, porque eles ensinam e não praticam. Olha em que situação foram colocados. Glória a Deus. Então vemos aqui, irmãos, isto é o maior escândalo da fé. E tem se visto isso. Mas que o Senhor nos livre, nos guarde, nos proteja desta capa de crente, desta capa de fé em Cristo. O Senhor nos guarde e nos proteja, nos livre. Glória a Deus. Também o resultado da hipocrisia, veja só, diz o versículo 24, diz assim: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Coisa tremenda. Este é um pecado. Veja só, o nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Cada um de nós temos responsabilidade diante do Senhor. E vamos prestar conta. Vamos estar diante do Senhor. Glória a Deus. É blasfemado o nome de Deus quando nos portamos indecente, quando nos portamos indignos de ser cristãos. Já o nome diz cristão. Por que cristão? Porque o crente pratica aquilo que Jesus praticava, que Jesus vivia, porque pratica os ensinamentos de Jesus. Glória a Deus. Por isso somos cristãos. Aleluia. Mas veja só o resultado ainda da hipocrisia. A incoerência do povo de Deus afasta a fé de muitos outros. O mesmo testemunho que damos como cristão, viu? Ou somos abençoados, ou somos reprovados pelo Senhor. E não só isso, se fosse só pessoalmente, mas uma série de pessoas estão de olho em cada um de nós. É a mulher, é o filho, é o pai, é a mãe, o avô, o tio, o sobrinho, só dentro de casa. Na igreja, nós só temos 2 olhos para olhar todos, mas tem centenas voltadas para nós. E aí como é que fica? Veja só. Então, a incoerência, ou seja, a falta da retidão como cristão, faz com que outros se afastem da fé. Isso é um grande problema. É um grande problema para o cristianismo. O testemunho é destruído quando a prática é negada à mensagem, ou seja, quando nós pregamos uma coisa e vivemos outra, o nosso testemunho está anulado, não serve para nada. Imagine, Jesus, o apóstolo Paulo, aqui o segurou grandemente. Glória a Deus.
Todavia a hipocrisia não é apenas, com tudo isto que temos visto, não é apenas um pecado pessoal. Se fosse problema só meu, era bom. Mas é como uma queda de dominó. Cai um e vai caindo outro. Viu? Então, isso aí, irmãos amados, isso não é apenas um pecado pessoal, mas é um tropeço público que se faz. Imagine, mas Lucas capítulo 17, versículo 1 e 2, está escrito, Jesus mesmo falando, diz: é impossível que não haja escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor lhe fora se pendurasse uma pedra no pescoço e seja lançado na profundeza do mar. Daí o cuidado com a nossa vida espiritual, com a vida da igreja. Glória a Deus. Mas vamos ver agora alguma ligação deste ensino, desta repreensão, aleluia, deste confronto do apóstolo Paulo com o ensino de Jesus. Glória a Deus. Jesus chamou a estes de sepulcros caiados. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ali Jesus diz que eram como sepulcros, bem pintadinhos. Caiado é pintado, branquinho passa cal, né? O caiado, tá? Branquinho, bonito por fora, né? Por dentro, cheio de ossos humanos e de podridão, de carnice. Pense num cheiro tão forte que é a carnice humana, a podridão humana. Se você tocar no seu braço, vai passar muitos dias com aquele mau cheiro. Ainda que lave com sabão, com tudo, ainda fica. Porque é tremendo. E Jesus os comparou com estes. Agora, aonde fica o orgulho por serem conhecedores das coisas futuras? Se o Senhor os comparou como sepulcros, coisa terrível. Veja só, também Jesus chamou de cegos guiando cegos. Para que serve? Mesmo Jesus disse: se um cego guiar outro cego, os dois cairão no mesmo buraco. E assim, essa é a realidade. Jesus chamou, e está lá em Mateus capítulo 15, versículo 14. Ainda Jesus lhes disse que honram com os lábios, mas o coração, disse Jesus, está longe de mim. Como pode isto? Veja só, isso é o ensino de Jesus com o próprio ensino do apóstolo Paulo, semelhante. Bendito seja o nome do Senhor. É terrível, mas é isso mesmo que Jesus disse. Sepulcros caiados, chamou-os, cegos guiando cegos, e a honraria é só na boca, coração longe. Precisa haver uma aplicação prática em cada um de nós. Precisamos rever a nossa vida espiritual. Precisamos rever a nossa fé, para enxergarmos se ela verdadeiramente é uma fé exterior ou uma fé não transformada. A nossa fé como cristão, como servimos ao Senhor, precisamos analisar, porque eu posso enganar a qualquer pessoa e até a mim mesmo, mas a Deus ninguém engana. Então, que aplicação prática posso ter? Analisar a minha vida
A vida privada minha, como eu estou servindo ao Senhor, e o discurso público que uso a cada dia. É importante isso aí, para ver como eu estou, para ver se condiz com tudo aquilo que o Senhor tem ensinado. Por que analisar isso? Porque a hipocrisia religiosa é um perigo, é um pecado, e ela gera juízo e não aprovação de Deus. Moisés disse para Deus em Êxodo capítulo 32, versículo 33, Deus, o Senhor, perdoa este povo, se não risca meu nome do livro da vida. Sabe o que Deus disse? Aquele que pecar, a esse riscarei. Tem muita gente que ainda pensa que seu nome está escrito no livro da vida, mas já por esta hipocrisia de ser cristão, de uma falsa espiritualidade, Deus já o riscou há muito tempo. Porque Deus não tem privilégios humanos, o homem tem. Não, esse aqui é de boa família. Eu não sei qual é a mal, qual é a boa, mas tem essa expressão. Esse aqui é o doutor fulano de tal. Para Deus, doutorado ou não, é a mesma coisa. A Bíblia diz que a sabedoria é aluna de Deus. Imagine, então, irmãos, isto gera juízo para nós. Já o primeiro versículo que lemos foi de Lucas 12:47, onde diz: aquele servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não se preparou, viu? Com muitos açoites será castigado. Dá para parar e analisar. Jesus ali severamente os confrontou. O apóstolo Paulo aqui da mesma maneira os confronta. Mas, irmãos, quero parar aqui e dizer para os irmãos que o verdadeiro povo de Deus vive a sua fé, vive aquilo que prega, aquilo que ensina. Esse é o verdadeiro povo de Deus. E a fé autêntica é a fé que glorifica a Deus não somente com palavras, porque até o papagaio fala, viu? Mas com palavra e com uma vida coerente à palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja, que Deus nos livre e nos guarde da hipocrisia religiosa, do perigo da falsa espiritualidade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.